Nós já mostramos tabelas simples de consultas que você pode usar, como a tabela ASCII para binário. Mas um especialista em suporte de TI, esteja você trabalhando com redes ou segurança, você precisará saber como funciona o binário. Então, vamos começar. A questão agora é como esses computadores obtêm esses uns e zeros. Imagine que você tem uma lâmpada e cada interruptor tem que apagar ou acender a lâmpada dependendo do estado que ela está. Se a luz estiver acesa, você tem o número 1. Então, se a luz estiver acesa, se a luz estiver apagada, fica definido o 0. Agora, como vimos nos vídeos anteriores, um byte possui 8 bits. Então agora imagine 8 lâmpadas e 8 interruptores, um do lado do outro, onde cada lâmpada representa um dos 8 bits, podendo ser 0 ou 1. Vamos relembrar agora aqueles cartões perfurados que foram usados no tear de Jacquard. O tear que usava cartões perfurados e quando o tear chegava em um buraco, ele passava a linha indicando que estava em um estado ligado. E se não tivesse um buraco, ele não passava o fio indicando um estado desligado. Esse é que é o conceito básico do binário, que utilizando os dois estados de ligado e desligado, representados por 1 e 0, Jacquard conseguiu tecer padrões complexos nos tecidos em seus teares. Depois a indústria começou a aprimorar cada vez mais os cartões perfurados. Assim, apenas traduzindo os estados de 1 e 0, o computador conseguia calcular qualquer quantidade possível de números. A contagem de binários hoje em dia, claro, que não é feito através de cartões perfurados. Através da eletricidade e por meio de transistores que são acoplados aos milhares nos circuitos integrados e nos chips de computadores, e como já sabemos, os transistores são responsáveis pela passagem dos sinais elétricos, mas só ter transistores não é o suficiente para que o computador possa fazer tarefas complexas. Imagine que se você tivesse dois interruptores, um de cada lado da sala, e no meio uma lâmpada, os dois interruptores devem acender e desligar a lâmpada, e se, quando você acendesse a luz com um interruptor, o outro interruptor não a desligasse, então esse seria um tear muito mal projetado. Os dois interruptores devem ligar e desligar a luz dependendo do estado dela. Felizmente, temos algo conhecido como circuitos lógicos. Os circuitos lógicos permitem que nossos transistores façam tarefas mais complexas, como decidir para onde enviar sinais elétricos dependendo das condições lógicas. Existem muitos tipos diferentes de circuitos lógicos, mas não vamos entrar em detalhes aqui. Agora sabemos como o computador recebe seus uns e zeros, mas para fazer cálculos com instruções específicas, como decidir para onde enviar sinais elétricos, dependendo das condições lógicas, existem muitos tipos diferentes de circuitos lógicos. E em outra parte desse curso, falaremos sobre como transformar instruções legíveis para seres humanos em zeros e uns que são compreensíveis pelos computadores por meio dos compiladores. Compilador é um elemento básico da computação, uma parte fundamental na criação de nossos sites favoritos e redes sociais, videogames e tudo mais. O binário é o elemento fundamental da comunicação com os computadores, e ele é usado para representar muito mais do que apenas textos e imagens. O sistema binário é usado em muitos aspectos da computação, como por exemplo nas redes de computadores. Redes de computadores é o assunto do segundo módulo deste curso. É muito importante que você entenda como os computadores contam em binário. Se quiser, pode pegar um papel, uma caneta ou uma calculadora e vamos botar bastante energia mental aqui para ajudar. O sistema binário é usado pelos computadores para contar uns e zeros,
Mas os seres humanos não contam assim. Nosso tipo de contagem é chamado de contagem decimal, no sistema de base 10. No sistema decimal, existem 10 números possíveis, que são de 0 a 9. Agora, quando contamos em binário, que você usa apenas zeros e uns, nós temos que pegar esse binário e converter para um sistema que podemos entender, no caso, o decimal. 550.000, 550.300, 1.053. Qualquer número assim é um número decimal. Podemos representar qualquer número existente usando apenas bits. Se pegarmos um número grande, tipo 238 bilhões, 245 milhões e 952 mil, é um número bastante grande. E podemos representar este número usando apenas uns e zeros. Então vamos analisar como isso funciona. Observe esses números. Vamos pegar o número 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Veja que 1 é a metade do outro. 128, 64 e 64 é metade de 128. 32 é a metade de 64 e assim por diante. Então, observe que existe um padrão. Você consegue ver esse padrão e você observa que cada número é o dobro do número anterior da direita para a esquerda. E se você somar todos eles, você tem 255. Observe que a gente pode ter 256 valores possíveis para um byte. E temos mesmo. O zero é contado como valor. Então, o número decimal máximo que você pode ter é 255. Na parte de cima, temos 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. E na parte de baixo, temos um número binário. Qual você acha que é o número que está sendo representado aqui? Observe aonde os uns e os zeros estão representados. Agora vamos lembrar lá do antigo tear que quando o computador vê 1, então o valor está ligado. Se o computador vê 0, o valor está desligado. Se você somar estes números, você terá um valor decimal. Então, se você calculou que esse número é 10, então você acertou. De acordo com aquele joguinho das lâmpadas, o 2 e o 8 estão ligados. E se somarmos, obtemos o número 10. Vamos olhar nossa tabela ASCII para binário novamente. A letra H em binário é 01101000 e a letra H em decimal é igual a 104. Observe o slide. Agora vamos dar uma olhada na tabela ASCII para decimal. A letra H em decimal é 104. Agora vamos ver o nosso gráfico de conversão novamente. 64 mais 32 mais 8 é igual a 104. Então, veja bem que a matemática confirma. Então, passamos por todos os fundamentos dos elementos formadores básicos da computação e da linguagem de máquina. No próximo vídeo, nós vamos ver como criar em cima dessa camada de computação.